Mulheres e não mulheres, morcegos e não morcegos, olá! Eu sou a Nurit Ben-Sussan e quero dar a vocês as boas-vindas ao Caro Morcego, Cara Humana, essa troca de cartas entre uma humana e um morcego disfarçada de podcast. Caro Morcego, Cara Humana. Um diálogo interespécies em forma de podcast. Eu escrevi essas cartas para o morcego numa tentativa de me haver com a pandemia da Covid. Não consegui, claro, me reconciliar com a minha humanidade, nem como nos comportamos na pandemia. Mas enfim. Na resposta da carta passada, a 8ª, o morcego me recomendou que eu não deixasse o presente colonizar o meu futuro. Curioso. Eu acredito que o presente é uma máquina de fazer futuros. Me parece que isso vai na mesma direção. É o que a gente faz aqui e agora que molda o nosso futuro. Mas isso vale para o bem e para o mal. O que a gente faz no presente pode contaminar o futuro. Mas fiquei pensando, o que seria deixar o presente colonizar o futuro? Levar os problemas daqui para lá? Acho que, na real, é imaginar que o futuro só pode ser igual ao presente, que o caminho é um trilho, que não há outras possibilidades. Pensar que o que vivemos é uma condenação e não uma construção. E ele ainda acaba a carta falando para eu me preparar para um novo tempo que está chegando. Uau, enigmático esse morcego. Bom, aqui temos a resposta à 9ª carta que escreveu o morcego e mais uma vez ele surpreende. Seu otimismo encontrou o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Eles foram mortos no dia 5 de junho de 2022, numa viagem ao Vale do Javari, no oeste do estado do Amazonas. No mais, cabe ainda dizer que as cartas que escreveu o morcego estão reunidas num livro chamado Cartas ao Morcego, publicado pela editora Mil Folhas, em 2020. Vamos lá, então? Caro morcego, engenhoso você, muito, e sempre de forma inesperada. Nunca sei de onde brotarão seus sinais. Surpreendi-me com sua mensagem no guano e me surpreendo talvez ainda mais com essa nova mensagem, tão doméstica, deixada aqui, na mesa da sala da minha própria casa. Assinalar a sua mensagem entre os inúmeros livros que se acumulam nessa mesinha não deve ter sido uma tarefa simples. Abrir o livro da Teresa Mateu, Las Margaridas não tienen la culpa, e marcar esse aforisma especificamente foi inspirado da sua parte. Tarefa quiçá mais difícil ainda cabe agora a mim. As possíveis interpretações desse verso se multiplicam em minha cabeça. Talvez esse seja o problema, como diz a própria Teresa Mateu. A ver si lo que tenemos que hacer es pararnos a sentir em um lugar de tanto pensar. A ver se o que temos que fazer é pararmos para sentir, ao invés de tanto pensar. Mas a verdade é que o aforismo apontado por você, lo mismo el problema es que seamos en el lugar equivocado, não que estemos. O problema mesmo é que sejamos no lugar equivocado e não que estejamos. Dá muito o que pensar. Ser no lugar equivocado, uma referência, quem sabe, a ser humano em todos os lugares da Terra, se expandindo, invadindo, violentando e se apropriando? Ou a ser humano onde deveríamos ser morcegos para passarmos, por exemplo, ao largo da pandemia da Covid-19? Ou que o próprio ser seria um equívoco? Ou se trata de uma mensagem mais pessoal, uma alusão às minhas insistentes tentativas de me desantropomorfizar? Sou no lugar errado. Ser no lugar equivocado? Uma referência, quem sabe, a ser humano em todos os lugares da Terra, se expandindo, invadindo, violentando e se apropriando? Ou que o próprio ser seria um equívoco? Ou se trata de uma mensagem mais pessoal, uma alusão às minhas insistentes tentativas de me desantropomorfizar? Sou no lugar errado? Ser no lugar equivocado me traz à memória um dos assuntos sobre o qual falei em uma das minhas cartas anteriores, quando te contei que foi uma pesquisadora, Lynn Margulis, uma mulher
que por fim articulou a questão de que talvez o mundo não se baseie majoritariamente na competição entre as espécies, e sim numa colaboração vantajosa para todos os envolvidos. Trata-se aí exatamente de ser no lugar equivocado. Ser mulher em um lugar por muito tempo errado para nós. Universidades e instituições de pesquisa não eram o lugar certo para mulheres. Mas ao estarem ali, as mulheres acabaram por promover novas formas de pensar. Trouxeram à baila novas questões. E com elas, novas teorias, alternativas e ideias. Sim, eu sei, é um caso bastante particular do ser no lugar equivocado. Ser no lugar equivocado também me faz pensar na colonização do mundo pelos europeus, fundadores daquele clube seleto da humanidade. Não era apenas estar no lugar errado, por exemplo, chegar no Brasil no século XVI. Era ser no lugar equivocado. Aqui não era para ser branco. Era para deixar o sol desenhar cores na pele. Aqui não era para ser cristão. Era para acreditar nos chapiris, nas onças, no curupira. Aqui não era para ser português nem francês. Aqui era para ser tupinambá, coicuro, axaninca e chavante. Aqui não era para ser soja e pecuária. Aqui era para ser floresta, cerrado e pantanal. Aqui não era para ser um. Aqui era para ser muitos. Ser no lugar equivocado talvez seja também uma insinuação sobre ser moderno aqui. Ou sobre ser acelerado quando tudo requer vagar. Ou sobre ser o que atropela quando a hora é de cuidar. Ou sobre ser no futuro o lugar equivocado, enquanto nos ausentamos do presente. Daniel Munduruku chama essa tendência de vício em futuro, a dificuldade de viver o agora e uma aposta eterna de que é o futuro que nos reservará algo positivo. Vício que tem consequências desastrosas, pois não se trata de pensar ou de se preocupar com o futuro, mas sim de não submergir no presente e, ao mesmo tempo, imaginar um futuro conveniente, uma espécie de pensamento mágico. Se tal vício se traduzisse, de fato, em cuidado com o futuro, a crise climática, a extinção das espécies, a poluição das águas, dos mares e do ar teriam sido mitigadas ou até mesmo solucionadas. Não teríamos que conviver com a presença intrusa de Gaia em nossas vidas. Contudo, como somos no lugar equivocado, seremos daqui para frente, ao invés de parentes bem-vindos de Gaia, hóspedes indesejáveis. A melhor tradução do meu estado de espírito ao tentar decifrar sua mensagem vem de outro aforisma da Teresa Mateu, que diz: não há lugar a dúvidas em el que yo não haya estado. Não há lugar para dúvidas no qual eu não tenha estado. Sim, estive em todos, ou pelo menos em quase todos. Ser no lugar equivocado oferece lugar a muitas dúvidas, talvez lugares equivocados, e nesses também estive. Mas e se o ser no lugar equivocado não fosse uma alusão aos humanos, e sim a vocês, morcegos? Uma réplica à minha afirmação numa carta anterior de que, a despeito da intrusão de Gaia, os morcegos sobreviverão? Uma insinuação de que as coisas podem não se passar dessa forma e ser morcego nesse lugar equivocado, com Gaia à solta e humanos se debatendo, pode se revelar um beco sem saída? Será que é assim que você se sente, sendo no lugar equivocado? Frequento agora outro lugar de dúvida. Pensando bem, não estive em todos ainda. Tenho interpretado a palavra equivocado como errado e não como enganado. Ser no lugar por engano, como algo que pode ser reparado, revertido, que tem um peso bem menor. Chama também a possibilidade de transformação. Ser ali por engano, porém tentar outra vez sendo outro, tentando um acerto. Mas o que, meu inverossímil correspondente, poderia ser no lugar acertado? Peço socorro outra vez ao caleidoscópio. Giro. As figuras se modificam e as peças se justapõem. Talvez ser no lugar equivocado seja mesmo uma referência à pandemia do coronavírus. Ser vulnerável no lugar errado. Ser suscetível no lugar em que se está por engano. Mas que engano seria esse, caro morcego?
Imagino você, de cabeça para baixo, me lançando uma mirada desalentada, como a dizer: será que ela ainda não entendeu nada? Talvez você tenha razão. Talvez você tenha razão. Pouco compreendi dessa nossa correspondência. Mas desconfio que o lugar equivocado, onde somos, é uma alusão ao que restou do mundo depois que o clube seleto lançou suas garras sobre ele. Não é o ser suscetível ou vulnerável ao coronavírus o cerne da questão, e sim ter criado um mundo onde as circunstâncias que permitem que o coronavírus passe a infectar os humanos são pão nosso de cada dia. Aconteceram, seguem acontecendo e, pior, se aprofundam numa combinação explosiva entre novos encontros entre organismos, perda de complexidade de paisagens e crise climática. O resultado é ser no lugar equivocado. Entre um giro e outro do caleidoscópio, peço licença para abrir aqui um parênteses, meu improvável correspondente. Pondero se esse aforisma, por você assinalado, é um capricho da língua espanhola que se estende ao português. Distinguir ser de estar oferece uma seara de pensamentos e ideias, como essa, ser no lugar equivocado, e não estar nesse lugar. Várias outras línguas não fazem essa diferença, e nelas a sutileza do aforisma escolhido por você não existiria. Não seria possível ser sem estar, nem estar sem ser em lugares equivocados ou não. Não seria, mas de outra forma, com outras palavras, o que no fundo quer dizer que não seria. Girando mais o caleidoscópio, chegamos ao famoso diálogo que teria acontecido entre Hans Statten, um alemão que foi prisioneiro dos índios Tupinambá na segunda metade do século XVI, e Cunhambebe, cacique Tupinambá. Segundo Hans Statten, Cunhambebe tinha uma grande cesta cheia de carne humana diante de si e estava a comer uma perna, que ele fez chegar perto de minha boca, perguntando se eu também queria comer. Respondi que somente um animal irracional devora outro. Como podia então um homem devorar outro homem? Cravou então os dentes na carne e disse: sou um jaguar, está gostoso. Sem relutância, Cunhambebe não abandona o lugar equivocado, e sim o ser. Sendo um jaguar, uma onça, ele poderia comer um homem sem problemas. Assim, a própria antropofagia toma outras colorações. Girando ainda mais o caleidoscópio e observando as imagens se alternarem com a movimentação das peças, sou deslocada também para um lugar, não sei se equivocado, mas certamente um lugar para dúvidas. Começa a se instilar em meus pensamentos uma espécie de veneno. Será que sou, nessa correspondência, no lugar equivocado? Um lugar de apego ao humano e à minha forma de ver o mundo. Será um lugar de engano, onde não há de fato nem encontro, nem troca? Aflita com tais pensamentos, despeço-me antes que eles tomem volumosas proporções e esse veneno se espalhe irremediavelmente. Desejo que o que você carrega nas suas entranhas e que é parte do seu ser, fazendo com que você seja múltiplo, perceba que o meu corpo é um lugar equivocado e evite-o. Angustiadamente, Nurit. O otimismo do morcego se esboroou batendo de encontro a esse muro que é essa morte absurda. Mal sabe ele quantas e quantas mortes absurdas desabam sobre nossas cabeças a cada dia. Mas o morcego é resiliente. Vamos ver aqui nessa carta que chegou às minhas mãos pelo coração da Isabel Harari. Cara humana, peço perdão pelas minhas mensagens tortas. Vivo de ponta cabeça e sempre meio reticente com comunicações humanas. Escrevo com minhas mãos, ou seriam asas, trêmulas, atravessado pelo desaparecimento de Dom e Bruno, do Vale do Javari, que pouco depois se confirmou em um brutal assassinato. Fiquei feliz que percebeu minha mensagem. Tenho pensado muito em equívocos, e o aforisma de Teresa Mateu aponta caminhos interessantes. Lo mismo el problema es que seamos en lugar equivocado, no que estamos. O problema mesmo é que sejamos no lugar equivocado, não que estejamos. Ser no lugar equivocado, como você disse, chama a possibilidade da transformação. Mas antes de tratar disso, quero falar de outra questão. Ser no lugar equivocado
também me lembra a colonização do mundo pelos europeus. Me espanta que esse grande equívoco tenha atravessado os séculos, se aperfeiçoando, como um vírus talvez, e tornando nós, que não somos humanos, num equívoco. Que inversão perversa! Eu, que estou de ponta cabeça, penso diferente. Para mim, equívoco é deixar a floresta se acabar em pasto, fuligem e dinamite. Equívoco é a floresta ser tomada por bois e grileiros, que junto com o pasto comem os territórios de povos indígenas e populações tradicionais. Equívoco é ter mais de 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. Equívoco são os milhões de quilômetros de estradas ilegais que recortam a Amazônia e as milhares de pistas clandestinas que levam o garimpo para dentro da mata. Equívoco é abrir monoculturas que só conseguem produzir com veneno. Equívoco é perfurar o solo com gigantes pás escavadeiras e entupir as águas com mercúrio. Equívoco é destruir rios para erguer barragens que não produzem energia. Equívoco é a Amazônia explodir em focos de calor, recorde atrás de recorde. Equívoco é que, para abater 27 mil cabeças de gados em um ano só, trabalhadores de frigoríficos tenham que matar 5 a 6 bois por minuto e esquentarem as mãos no sangue do animal, entre o couro e a carcaça, para aguentar a lida na câmara fria. Equívoco é assistir ao extermínio de um povo inteiro, como o que aconteceu em Tanaru. Você diz que esse vício em futuro tem consequências desastrosas. Em 1953, Carlos Drummond de Andrade, que é poeta e não morcego, já listava uma porção de equívocos no Jornal da Tarde. Uma terra sempre furtada pelos que vêm de longe e não sabem possuí-la. Terra cada vez menor, onde o céu se esvazia de caça e rio é memória de peixe espavorido pela dinamite. Estercada de lágrimas e luês, em que o bugreiro colonial e moderno celebram festins de extermínios. Como te disse, a morte de Dom e Bruno me atravessa. Um sujeito disse que ambos saíram para uma aventura e que estavam no lugar errado e na hora errada. Um equívoco. Será que tudo isso traz alguma possibilidade de transformação? Assim como você, penso que sim. Viro de novo de ponta cabeça para inverter o sentido do equívoco. Bruno e Dom seriam equivocados por sonhar a floresta? Seria eu equivocado por ser morcego, mas também ser um jaguar devorador de pernas humanas? Ou ser chapiri e correr pelas costas do céu? Por entoar um canto canamari e ser arara, como Bruno cantou? Por entoar um canto canamari e ser arara, como Bruno cantou? Para que o mundo não se acabe em pasto, fuligem ou dinamite, teimamos em ser equivocados, teimamos em sonhar a floresta. Até mais, humana. Então, mulheres e não mulheres, vocês que chegaram até o fim aqui desse episódio, a gente tem uma surpresa para vocês. Se vocês entrarem lá no site da editora Mil Folhas e usarem o código de desconto Caro Morcego, escrito tudo juntinho, vocês podem ter um desconto bem legal na compra do livro Cartas ao Morcego, que é esse livro que reúne as cartas ao morcego, claro. Caro Morcego, Cara Humana é um podcast da editora Mil Folhas, com as vozes de Nurit Ben-Sussan, Ariê Bailão e Ilan Ben-Sussan. Roteiro e redação final, Nurit Ben-Sussan. Direção de som e edição, Joanes de Moraes. Trilha sonora, Philip Jones. Consultoria, Marina Mara e Rita Louzeiro. Identidade visual, Raíza Curti. Produção executiva, Tiago de Barros. Coordenação de produção, Arthur Cavalcante. Realização, IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.